Então, boa noite a todos. Daremos início ao trabalho de Direito Civil 3 a respeito do tema contrato de depósito. Bom, o contrato de depósito ele está no próprio Código Civil, em seu artigo 627, que traz a informação de que é contrato de depósito aquele contrato no qual a pessoa, ou seja, chamada depositário, recebe um bem móvel, para guardá-lo até que a outra pessoa, chamada depositante, a reclame, ou seja, o peça de volta. Bom, a esse contrato, onde alguém recebe o bem imóvel para guardar e posteriormente restituir, se dá o nome de contrato de depósito. Bom, as partes presentes nesse contrato é o depositário, ou seja, quem recebe o bem para depois guardá-lo, e depositante, quem entrega o bem e depois para que seja guardado e depois pegar de volta. Eu vou falar sobre a classificação, do contrato de depósito. Ele é real, unilateral, gratuito, como regra, personalíssimo e informal. É real porque se perfaz com a tradição, que é a entrega da coisa. É unilateral porque gera obrigação somente para o depositário. Ele, em regra, é gratuito, mas pode ser oneroso se assim for pactuado entre as partes, Por exemplo, no caso de você deixar o seu veículo aí em estacionamento e pagar, por esse serviço. É personalíssimo, também chamado intuito personae, porque você tem a confiança na pessoa a quem entregue o bem. E é também informal porque não requer que seja preenchida uma determinação legal para ser válido o contrato. Olá a todos, meu nome é Rafael. Eu vou falar para você sobre as modalidades de contratos de depósito. A primeira modalidade de contrato de depósito, ou espécie de contrato de depósito, é a voluntária ou convencional. Ela resulta de livre acordo entre as partes, deve ser feita por escrito, e ela pode ser regular ou irregular. Regular quando recai sobre bens infungíveis e irregular quando recai sobre bens fungíveis. A segunda modalidade de contratos de depósito é a modalidade necessária, que é presumidamente onerosa. Ela pode ser dividida em três tipos, que seriam o primeiro tipo, o legal, que é para cumprir alguma obrigação legal. O segundo tipo seria o miserável, que seria por conta de alguma calamidade. E o terceiro tipo seria o hospedeiro ou hoteleiro, que é quando você deixa sua bagagem, seus pertences em um estabelecimento. E o dono desse estabelecimento ele é considerado como depositário. Se ocorrer algum furto ou perda ou danificação dos seus pertences, mesmo se for por conta de funcionários, a responsabilidade é do dono do estabelecimento. Mas ainda assim há casos em que a responsabilidade desses pertences cessa, seja por acordo com o hóspede ou quando a perda dos pertences ocorre por culpa desse hóspede ou então por um motivo de força maior. E o terceiro tipo, a terceira espécie, a terceira modalidade do contrato de depósito é o judicial ou de sequestro, que é quando o juiz determina que um bem móvel ou imóvel seja destinado a um terceiro para fins de preservação, até que seja decidida a causa principal. Boa noite, vou estar falando sobre os direitos e obrigações ao depositário. O depositário terá o direito de receber do depositante o valor combinado pelo serviço prestado, que será tomar conta do objeto ou coisa depositado. Terá o direito a reter o objeto depositado até o pagamento combinado entre as partes. Terá o direito também a receber do depositante todas as despesas feitas com a coisa e indenização dos prejuízos oriundos do depósito. Segredo da coisa: se foi entregue fechado, colado, lacrado, assim deverá ser devolvido.
o depositário deverá restituir à custa ao depositante do valor da coisa, a não ser em caso fortuito ou força maior, mas deverá provar o mesmo. Caso um herdeiro do depositário venda a coisa pensando ser sua, deverá restituir o comprador pelo valor e restituir ao depositante. Se a coisa se perder por culpa do depositário, deverá restituir ao depositante. O depositário deverá entregar a coisa logo que ele exija, mesmo não tendo decorrido o prazo, a não ser que possua direito de retenção da coisa. O depositário deverá entregar a coisa acrescida de seus frutos e acessórios acrescidos. O depositário não poderá transferir o depósito a terceiros sem autorização do depositante. O depositário infiel responde pelos prejuízos causados por dolo ou culpa, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, e perde a remuneração que lhe foi arbitrada. Obrigações do depositário. Deverá guardar a coisa em seu poder, podendo ter a ajuda de auxiliares. Deverá ter o mesmo cuidado com o objeto depositado, igualmente teria com uma coisa sua. Não poderá utilizar da coisa depositada, a não ser com autorização expressa do depositante. Nem poderá dar em depósito a outra pessoa a coisa depositada. Deverá manter a coisa no estado em que lhe for entregue, mantendo o segredo da coisa. Se foi entregue fechado, colado, lacrado, assim deverá ser devolvido. O depositário deverá restituir à custa ao depositante do valor da coisa, a não ser em caso fortuito ou força maior, mas deverá provar o mesmo. Caso um herdeiro do depositário venda a coisa pensando ser sua, deverá restituir o comprador pelo valor e restituir ao depositante. Se a coisa se perder por culpa do depositário, deverá restituir ao depositante. O depositário deverá entregar a coisa logo que ele exija, mesmo não tendo decorrido o prazo. Bom, como o pessoal falou, em princípio, apenas o depositário ele assume obrigações, pelo que classifica, né, o contrato de depósito. Que ordinariamente esse contrato ele é classificado como unilateral. No entanto, sob determinadas circunstâncias, são atribuídas também obrigações ao depositante, o que faz com que este contrato ele se torne bilateral imperfeito. Dentro dessas obrigações, o depositante ele é obrigado a pagar ao depositário, em caso de depósito remunerado, o preço que foi combinado, na forma ajustada, ou seja, ele paga periodicamente ou uma vez só. O depositante também é obrigado a pagar as despesas que o depositário tiver pela guarda da coisa e os prejuízos que dela forem resultados, ou seja, os prejuízos resultantes da guarda desta coisa. E tais despesas são aquelas despesas que são necessárias à conservação da coisa, conforme é estipulado no artigo 643 do Código Civil, que fala que o depositante ele é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. As despesas decorrentes da restituição do bem depositado deverão ser arcadas pelo depositante, bem como as referentes ao transporte da coisa. O Código Civil, ele inova
ao positivar normas atinentes ao lugar e às despesas da restituição, na esteira de entendimento já pacificado em doutrina. Em regra geral, o pagamento se efetua no domicílio do devedor. No contrato de depósito, o devedor em caso é o depositário. Logo, o bem deverá ser restituído ao depositante no domicílio do depositário. Então, não se exime o depositário do seu dever de restituição se não provar que fez a entrega do bem ao procurador dotado de poderes especiais para tanto. A lei, em verdade, ela não diferencia a responsabilidade do depositário em função de ser o depósito oneroso ou gratuito, e nem quando a responsabilidade do depositante no que tange às despesas de restituição. Será considerado o depósito um contrato oneroso ou sinalagmático quando for estabelecida a remuneração ao depositário, que, caracterizando obrigações para ambas as partes, a onerosidade ela modifica radicalmente a causa do contrato de depósito, que nessa hipótese passaria a ser bilateral e sinalagmático, e até mesmo consensual, diante do vínculo de interdependência entre as prestações contratuais, com todos os efeitos jurídicos previstos no Código Civil. As despesas decorrentes da restituição do bem depositado deverão ser arcadas pelo depositante, bem como as referentes ao transporte da coisa. O Código Civil, ele inova ao positivar normas atinentes ao lugar e às despesas da restituição, na esteira de entendimento já pacificado em doutrina. Em regra geral, o pagamento se efetua no domicílio do devedor. No contrato de depósito, o devedor em caso é o depositário. Logo, o bem deverá ser restituído ao depositante no domicílio do depositário. Então, não se exime o depositário do seu dever de restituição se não provar que fez a entrega do bem ao procurador dotado de poderes especiais para tanto. A lei, em verdade, ela não diferencia a responsabilidade do depositário em função de ser o depósito oneroso ou gratuito, e nem quando a responsabilidade do depositante no que tange às despesas de restituição. Na extinção do contrato, no contrato de depósito, caso não haja a reclamação quanto à restituição da coisa, durará 25 anos, conforme estabelece a Lei número 2.313 de 54, em seu primeiro artigo, que diz que os contratos de depósito regular e voluntário de bens de qualquer espécie extinguem-se no prazo de 25 anos, podendo, entretanto, ser renovados por expressa aquiescência das partes. Contudo, será extinto por alguns motivos, como, por exemplo, a manifestação do depositante que pede a restituição, a iniciativa do depositário quanto à impossibilidade de continuar exercendo guarda sobre a coisa, o perecimento da coisa ou seu desaparecimento, ou pela morte e desaparecimento do depositário.